gente não pode querer voltar a ser normal, querido. Nós não podemos voltar à normalidade. Uma vez eu ouvi uma frase, é muito verdade: nós não somos seres naturais tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais passando por experiências naturais aqui na terra. Então o sobrenatural não é sobrenatural para nós, é a nossa naturalidade, é a nossa essência. O sobrenatural é a essência que Deus colocou em nós. Então que nós nunca venhamos nos acostumar com cultos comuns, a uma agenda marcada, uma agenda comum. Eu glorifico e eu exalto o nome do Senhor pelo alinhamento que existe nessa casa. Quase que eu entreguei o meu sermão para o Michel, porque muita coisa que ele falou ali é muita coisa que eu escrevi para nós nessa noite. Que nós possamos sempre mantermos alinhados e incendiados por Ele. Eu convido você a abrir as suas Bíblias comigo no capítulo 25 de Mateus. Isso. Eu vou ler os versículos ímpares, a igreja lê os pares bem forte. E a palavra do Senhor vai dizer assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Aleluia, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem manifestado em nosso meio, Senhor. Senhor, e mais uma vez nós declaramos que Tu tens liberdade em nosso meio para agir e fazer da forma que Tu bem queres, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite o Senhor possa proporcionar, Jesus, um renovo espiritual para aqueles, Senhor, que estão fracos, Senhor. Um realinhamento para aqueles que estão desalinhados, Senhor. Um reposicionamento para os que estão fora do Teu propósito, Senhor. Que nós possamos crescer em entendimento e em maturidade contigo, Senhor. E que nós possamos sempre nos certificar de que a nossa lamparina continua acesa e de que ainda temos óleo para queimar na Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja, amém? É tanto mover que a gente até esquece até a formalidade. Gostaria de agradecer a oportunidade ao meu apóstolo e minha pastora. É sempre um prazer estar aqui ministrando a palavra a vocês. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, uma parábola muito conhecida. A parábola das 10 virgens. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que Jesus inicia esse texto dizendo:
Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Se você for parar para ler o livro de Mateus, o Senhor faz diversas comparações ao reino dos céus. Ele compara o reino dos céus a diversas coisas. Por exemplo, Jesus compara o reino dos céus a um semeador, a um tesouro escondido no campo, a uma pérola de grande valor, a uma rede de pesca, a um homem que sabe distinguir o velho do novo e a um rei que ajusta as contas com seu servo. Ao todo, Jesus compara o reino dos céus a 10 coisas no livro de Mateus. Mas ele termina todas as suas comparações com a parábola das 10 virgens. As virgens da parábola, num contexto da nossa cultura, seriam semelhantes às damas de honra ou às madrinhas. Elas eram aquelas que eram responsáveis por preparar a noiva, arrumar a noiva, preparar todo o ambiente e ir adiante do noivo. Ir a encontrar-se com o noivo, para que uma vez elas se encontrassem com o noivo, elas pudessem conduzir o noivo em segurança até o lugar onde estaria sendo realizada a cerimônia. Por isso, as virgens era de comum que elas carregassem lamparinas, porque não sabendo a hora nem o momento exato que o noivo chegasse, elas saíam tarde da noite às vezes. E às vezes era apenas a lamparina que faria capaz que o noivo identificasse quem elas eram. E essas 10 virgens da parábola, sem saber a hora da chegada do noivo, saíram cedo demais e acabaram dormindo, como nós acabamos de ler. O ponto alto dessa mensagem não foi o fato delas terem dormido. O ponto alto da parábola não foi o fato delas terem adormecido, porque a parábola também vai dizer que as virgens sábias também dormiram. O problema das virgens tolas terem dormido, o real ponto dessa mensagem é porque o fato delas terem dormido não fez com que elas percebessem que o fogo que elas carregavam estava se apagando e que elas já não carregavam mais óleo suficiente para manter ele queimando. O problema foi que elas não estavam acordadas para ter consciência de que aquilo que elas carregavam estava se perdendo. Se elas estivessem acordadas, elas perceberiam o estado do fogo que elas tinham e o tanto de óleo que lhes sobrava. E assim elas poderiam ter saído antes em busca de óleo, outro óleo, e talvez o final dessa parábola teria sido totalmente diferente. Mas o seu sono e falta de zelo pelo fogo que carregavam as deixaram de fora daquilo que estava acontecendo. Pois o que dava acesso à cerimônia de casamento não era o fato delas serem as damas de honra. O que dava acesso à cerimônia não era o fato delas terem tempo de serviço à noiva, não era o fato delas terem preparado a noiva, não era o fato daquilo que elas fizeram ou deixaram de fazer pela noiva, mas era se quando o noivo chegasse, ele seria capaz de identificar que se tratava das escolhidas. Seria de quando o noivo chegasse, ele seria capaz de identificar: essa daqui é aquela que vai entrar no meu casamento, porque ela carrega uma lâmpada, ela carrega uma lamparina, a chama que ela saiu para vir ao meu encontro ainda queima. Porque a tarde da noite não conseguia se identificar quem era e de quem não era. A escura da noite não conseguia se identificar quem era ou quem deixava de ser. Então era a lamparina que identificava os escolhidos para entrar na cerimônia. O que te separa de qualquer outra pessoa, querido, assim como essas virgens, não é aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer dentro da igreja pela noiva ou pela igreja, querido. É se você ainda tem uma chama capaz de resistir ao tempo. É se você ainda carrega uma chama capaz de resistir a tudo aquilo que você passou. O noivo está chegando. E a pergunta que fica é: como estão as nossas lamparinas? Jesus, ele é muito sábio em usar essa parábola para encerrar as suas comparações ao reino dos céus. Porque, como eu disse, ele compara o reino dos céus em diversas coisas. Mas não basta você procurar o tesouro de grande valor, você procurar a pérola de grande valor. Não basta você ser o bom peixe na rede de Deus, você ser o servo justo e fiel, você ser aquele que acerta as contas. Porque se você não tiver óleo, se você não tiver fogo, você continuará fora do propósito. Você continuará à parte, aquém daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque é o fogo que separa os que são dos que não são.
sem óleo, sem acesso. Mas para guardar óleo, você precisa estar acordado, desperto, para fazer a manutenção do fogo que você carrega. E por isso o tema dessa mensagem é desperta. Despertar significa sair do estado de inércia, readquirir força ou atividade, sair do estado de sono e estar ativo. Ou seja, estar desperto não é só estar acordado, mas ativo, forte, com vigor. Pela manhã, quando você abre seus olhos, você está acordado, mas você ainda não está desperto. Pela manhã, quando você acorda, ninguém acorda já no 220, muito dificilmente. Pelo menos eu, quando acordo, é aquela lentidão até processar que dia que é hoje. Aí as pessoas vêm falar com você, você nem entende direito o que a pessoa está falando, porque você está acordado. Mas conforme você levanta, você vai fazer o café, você escova os dentes, você lava o rosto, você acaba acordando no processo, despertando no processo. Você desperta quando você toma consciência do ambiente em que você está e de como você está. Porque tem gente que acorda, como eu falei, não sabe nem que dia que é. Mas quando você desperta, tudo começa a fazer sentido. E infelizmente, existem muitas pessoas em nosso meio que estão apenas acordadas, mas ainda não estão despertas. Existem pessoas que estão apenas observando, assim como o Michel ministrou aqui. Estão apenas observando de uma maneira passiva tudo o que está acontecendo, mas não estão despertos e percebendo aquilo que está acontecendo em nosso meio, a forma que o Espírito Santo está falando no nosso meio, aquilo que Ele quer agir e fazer no nosso meio. Porque a pessoa apenas acordou, mas não despertou para a vida que Deus tem chamado ela. Nós vivemos em um tempo em que o comodismo e o conforto são tão almejados que as igrejas elas têm se adaptado para trazer isso para as pessoas. Hoje ninguém quer numa igreja que seja calor. Todo mundo quer numa igreja que tenha ventilação, que o templo seja bom, que tenha ar-condicionado de preferência, que tenha um louvor alinhado, um som agradável, uma pregação agradável, porque a nossa vida já é muito conflitante. A vida já é muito desgastante. Então tudo que nós pudermos fazer para trazer um mínimo de conforto para a nossa vida, nós faremos. E o mundo, ele se modernizou para trazer conforto para o ser humano. Hoje em dia, se você não quiser preparar sua comida, você pede um lanche. Se você não quiser ir buscar o lanche que você pediu, você pede um iFood. Se você não quiser limpar a casa, você compra um aspirador de pó. Se você não quiser ler a Bíblia, você coloca ela em áudio para você ouvir. Se você não quiser vir ao culto, tem a live para você assistir de casa. O mundo, ele se modernizou para trazer conforto para as pessoas. Mas isso também trouxe um mal terrível para dentro das igrejas chamado comodismo. Porque isso coloca na nossa consciência que nós podemos ter tudo aquilo que nós queremos sem fazer esforço. Isso coloca em nosso entendimento que tudo que nós queremos ter, nós conseguimos possuir sem nos esforçar, sem sair do nosso lugar. A um clique de nossas mãos. O conforto, ele tem matado mais cristãos que as batalhas espirituais que eles enfrentam. Porque o conforto é o estado agradável. É aquele conforto que te faz dormir. E não te faz ter consciência de que o fogo que você carregava já se apagou. A chama que você tinha, você já não tem mais. A fome de buscar que você tinha, você já não tem mais. O desejo por estar na casa do Senhor que você tinha, você já não tem mais. E você não percebe porque você dormiu. Se a gente não ler a Bíblia, o Michel foi muito pontual, por isso que eu estou falando, era mais fácil ter dado meu sermão para ele pregar. A gente não lê a Bíblia porque sabe que vai chegar aqui à noite, vai ter uma pessoa aqui na frente lendo a Bíblia pela gente. A gente não ora às vezes porque sabe que se a gente chegar desanimado no culto, vai ter alguém da intercessão que vai colocar a mão na nossa cabeça e vai trazer uma palavra de ânimo para a gente. A gente não busca ouvir a palavra do Senhor porque sabe de que em algum momento alguém vai vir e vai trazer a revelação para a gente. Quando vem um profeta na casa, todo mundo quer sentar nas primeiras fileiras, na esperança de receber uma palavra profética, porque já não escuta a voz do Senhor.
Então, por a gente não escutar a voz dele, a gente quer ouvir a revelação da boca dos outros. Terceirizando tudo aquilo que seria responsabilidade nossa. A gente se acomoda porque sabe que se a gente não fizer, vai ter outro que vai fazer pela gente. A gente não faz porque sabe que vai chegar dia de quinta e dia de domingo e a gente vai poder ser o crente que a gente não foi a semana inteira. Aqui na igreja, querido, o banquete está servido. E se você não participa de nenhum ministério, para você é melhor ainda, porque você só chega e escuta, recebe e vai para casa sem dar nada, sem entregar nada. Enquanto Deus está querendo derramar, Deus está querendo fazer mais, agir mais, manifestar mais em nosso meio. Querido, comer nos melhores restaurantes é muito bom, mas nada é comparado com uma comida de vó. Nada se compara com uma comida caseira. Você chegar aqui na igreja, você ouvir a revelação que sai do altar é maravilhoso, mas você está lá no teu quarto, dedilhando, lendo as escrituras e o Espírito Santo revelando aquilo que está por trás da letra para você é algo totalmente diferente. Você ouvir a palavra profética da boca de uma pessoa é uma coisa, mas você ouvir o teu Senhor, o teu Deus falando ao teu ouvido é outra coisa totalmente diferente, querido. Ah, querido, eu não estou aqui desprezando o trabalho de quem está no altar, não, querido. O ofício profético é muito importante para a igreja, mas o ofício profético ele serve para trazer clareza. Não é novidade, não. Porque é nessa de às vezes as pessoas querem sempre ouvir novidade que a pessoa acaba saindo do propósito, seguindo palavras que não vieram do Senhor. Mas agora quando uma pessoa é uma pessoa de intimidade, uma pessoa de revelação, uma pessoa de propósito, quando vem uma palavra do altar, quando vem um louvor do altar, quando vem uma palavra profética e ela escuta, aquilo serve para trazer clareza para tudo aquilo que ela já havia ouvido no secreto com Deus. Nós temos que assumir a responsabilidade por aquilo que nós carregamos. Nós temos que parar de terceirizar as coisas de Deus. E assim, às vezes a gente vive sempre dependendo do que aquilo que os outros podem dar para a gente, porque a gente mesmo está vazio. E é nessa de transferir a responsabilidade para o outro, foi nessa de terceirizar a responsabilidade que as virgens tolas ficaram de fora, porque elas acharam que elas poderiam chegar ali e usufruir do óleo que as suas colegas carregavam. Elas podem chegar ali e compartilhar daquilo que as suas colegas carregavam. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O fogo a gente até compartilha, mas o óleo cada um tem que aprender a carregar o seu. A gente pode chegar aqui no altar e incendiar você com a palavra, incendiar com você com louvor, mas o que o Michel, o que o apóstolo, o que a pastora não pode fazer é cuidar, é zelar pelo fogo que você carrega no teu secreto, é fazer a manutenção daquilo que você recebeu. A gente precisa assumir a responsabilidade por aquilo que nós carregamos. E a gente fica sempre com esse entendimento de comodismo, de que tudo que a gente precisa, a gente vai conseguir sem esforço. Isso é mentira do diabo, querido. Mateus capítulo 11, versículo 12 vai dizer: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não é no conforto não, querido. Porque a gente acha que a intimidade ela vem num passe de mágicas. Não, querido, é no esforço. É você se ajoelhar para orar mesmo quando você não quer. É vir para a igreja quando você não quer. É você ouvir a palavra mesmo quando você não quer, porque a tua carne não te manda. Uma pessoa governada pelo Espírito, ela compreende que ela não tem que ouvir as suas vontades, mas a vontade de Deus para a vida dela. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Para você, todo mundo aqui entende que se Jesus não voltar, até o findar dos nossos dias, todos nós morreremos, de alguma forma. Para você, se você pudesse escolher a forma da sua morte, qual seria? Alguém aqui quer morrer carbonizado, atropelado, esquartejado? Qual a melhor forma de morrer? Dormindo. A gente tem esse entendimento de que
a melhor forma de morrer é dormindo, porque em tese a gente não sente a morte chegando. E essa tem sido a principal artimanha de Satanás para abater cristãos. Esperar eles dormirem na presença. Dificilmente nós vemos pessoas que um dia estão na igreja e amanhã estão desviadas. Dificilmente a gente vê pessoas que um dia estão no altar e no outro estão no bar. Porque ninguém tropeça em pedra grande não, querido. Ninguém tropeça em pedra grande. São as raposinhas que destroem os vinhedos, assim como Salomão disse. São as pequenas coisas, as pequenas brechas que vão nos roubando do lugar de propósito, que vão nos colocando em um lugar de inatividade, de conforto dentro da casa de Deus. Onde eu venho, eu sento, eu escuto, eu recebo e vou para minha casa. Onde eu não participo de nada, eu só recebo. É quando eu venho para o culto apenas para receber aquilo que o altar pode liberar para mim. São as pequenas coisas, começa com: hoje eu estou muito cansado, não tem nada a ver, amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã eu leio, amanhã eu vou. E eu não estou falando apenas de pecado não, porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham que eu só estou falando de pecado, não. Às vezes são as coisas boas que acabam nos roubando no lugar de propósito. Eu já cansei de ouvir, eu mesmo conheço pessoas que oravam tanto por uma oportunidade de emprego, quando conseguiu, se afastou da presença. Orava tanto por uma oportunidade de casa própria, quando conseguiu a casa não vem mais para a igreja porque mora longe. Por isso que às vezes você está orando, você está buscando e Deus não está te entregando, porque sabe que se Ele te der, você vai para longe. Sabe que se te der, você vai se desviar. Abre para mim, por favor. Atos, capítulo 20. Isso. Eu vou ler o ímpar e a igreja lê os pares. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. A igreja. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. A igreja. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. A igreja. Eutico, ele estava numa reunião parecida com essa. E a mensagem de Paulo foi se prolongando, e foi se prolongando, e foi se prolongando. E a gente sabe que nesse mundo, onde é promovido tanta aceleração, onde tudo é tão automático, quando uma mensagem se prolonga, quando um louvor se prolonga, é difícil as pessoas prestarem atenção. É muito difícil as pessoas captarem, se manterem ali. Eu mesmo tenho que lutar constantemente com isso, que minha mente às vezes voa, mas a gente tem que sempre lutar constantemente de estar presente. Porque quando é um filme de 3 horas, 4 horas, 3 horas e meia, a gente está ali assistindo vidrado, vai nem no banheiro. Mas quando é a palavra, a gente vai no banheiro 1 milhão de vezes, bebe água, a gente faz tudo. Então ali eu, que ele estava numa reunião como essa. E a parábola não, o texto, ele faz questão de ressaltar que naquela sala havia muitas lâmpadas. Então provavelmente estava muito quente a reunião. Então Eutico, ele vai para a janela tomar um ar. E ali ele adormece, cai da janela e morre, como nós acabamos de ler. E aqui nós podemos observar os estágios de uma pessoa que está prestes a adormecer.
O primeiro sintoma de alguém que está adormecendo espiritualmente é que ela começa a perder o prazer por estar no meio dos irmãos, começa a se afastar para o canto. Eutico, ele já não tinha mais a capacidade de permanecer ali no meio da congregação. Então por isso ele começou a se afastar da comunhão, se afastar do relacionamento e ir para os cantos. Às vezes é o trabalho, são os estudos, o cansaço, sempre há alguma coisa para nós colocarmos a culpa da nossa ausência, quando na verdade somos nós que estamos perdendo a força de levantar da cama e ir à luta. Aí às vezes a gente encontra um irmão que está nessa situação, fala assim: pô, irmão, senti tua falta. Aí o irmão fala: tô desviado não, irmão, é que eu tô sem tempo. Tô desviado não, irmão, tô sem tempo, minha vida está muito atribulada. Mas entenda uma coisa, querido. Entenda uma coisa. Para uma pessoa que quer permanecer na presença, gestão de tempo é algo essencial para quem tem prioridade. Saber gerir o tempo é algo essencial para quem tem prioridade. Então, às vezes, não é o fato de nós estarmos ocupados demais que nos afasta da presença. É o fato, às vezes, de que a presença já não é mais a nossa prioridade. Porque, às vezes, a gente fala muito isso. Algumas semanas atrás, eu estava conversando com meus liderados em célula sobre isso, sobre o tempo que a gente acaba perdendo com o celular. E hoje em dia o celular, o engraçado é que o diabo, ele te dá com uma mão e te envergonha com outra. Se você abrir teu celular, você vai conseguir identificar em algum lugar algo chamado, se eu não me engano, é gestão de tempo. Você entra lá, você consegue ver todo o tempo que você passou em cada aplicativo. Quando eu descobri isso, eu me senti envergonhado. E eu falei isso lá na célula, eu falei assim: quer ver? Faz um teste aí, abre aí, rapaziada. Vamos ver aí o tempo de vocês. E olha, eu me assustei. Que tinha gente que se juntasse, o tempo semanal dava 3 dias. E isso é algo para chamar a nossa atenção. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor naquele dia, a gente não vai poder dizer: Senhor, eu não tive tempo. A gente vai dizer: Senhor, eu não tive tempo de te buscar. Eu não fiz mais porque eu não tive tempo. As redes sociais serão um dos maiores juízes contra a gente, para provar que o que nos faltava não era tempo, era vergonha na cara mesmo, irmão. O que nos faltava era a vontade de buscar a presença mesmo. Era o desejo por se relacionar. E a gente começa assim, negligenciando a oração, a Bíblia e assim a comunhão. Tudo isso em nome do conforto. É difícil, irmão. Hoje que eu trabalho, eu sei que é difícil vir para o culto depois de um dia de trabalho. Tá acordando cedo domingo para estar aqui de manhã, quando é o domingo às vezes é o único dia que você pode dormir até tarde. Mas como foi lido aqui, o reino dos céus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam deles. Por isso que a gente vai ver às vezes que o irmão está fluindo mais, o irmão está sentindo mais, o irmão já foi batizado em línguas na tua frente, o irmão ele é mais sensível, tem dons e você não. Outro sintoma de alguém que está adormecendo é que ela começa a perder o contato com a realidade. Isso daqui é algo muito interessante. Porque quando você começa a ficar com sono, a pessoa ela vai perdendo o contato com a realidade. Algumas pessoas, quando vão ficando com sono, vão ficando mal-humoradas. Qualquer coisa estressa ela. Às vezes aquilo dali nem é nada demais, mas por ela estar com sono, aquilo estressou ela. Ou então às vezes é o contrário, que é o meu caso. Quando eu fico com muito sono, você acaba não assimilando nada direito. A pessoa fala uma coisa, você escuta a outra. Você começa a ficar desnorteado. Uma vez eu já cheguei a alucinar de sono. Eu estava com tanto sono que eu vi pessoas passando assim. E quando eu cocei os olhos, eu vi que não era nada. No tempo que eu estava no curso, eu via pessoas que elas falavam. Ela estava com tanto sono que ela começava a falar nada com você. Tu sabia que ela estava acordada, mas por ela estar com tanto sono, ela falava nada com nada. E isso é algo muito, muito interessante. Porque quando a gente está com sono, a gente, às vezes, vê aquilo que não existe. Se irrita com aquilo que é coisa boba, com besteira.
fala aquilo que não deve fazer porque nós estamos com sono. Então, às vezes, querido, isso é algo que sempre acontece. Não, porque você viu? A irmãzinha passou por mim e nem falou comigo. Tu viu, minha líder passou por mim? Isso daí é implicância. Tu viu? Meu líder só dá oportunidade para fulano, só dá oportunidade para ciclano, só enxerga fulano. Tu viu o jeito que me olharam? Não é nada disso não, querido. É você que está com sono e não está sabendo o que a realidade está acontecendo. É você que não está conseguindo assimilar o que está acontecendo. Desperta. Porque como ele diz, quando você está com sono, você vê aquilo que não existe. Você se irrita com aquilo que nem é besteira. E Satanás, ele usa dessas pequenas coisas, que é para trazer dissensão, separação e para desviar pessoas do nosso meio. Porque tem gente que está com sono e está com preguiça de acordar. Eutico, então, foi para a janela pegar um ar. E geralmente quando a gente está com calor a gente faz isso. Eu lembro na época que não tinha ar-condicionado, chegava a macrocélula, era uma prova ficar aqui dentro. Era tanta gente que parecia um forno. Mas tu ia lá fora, tomava uma água, tomava um ar, depois voltava para aqui para dentro de novo. Porque isso é algo muito importante, querido. Eutico, ele adormeceu em cada janela porque ele não seguiu isso. A palavra estava acontecendo e Eutico estava na janela. A palavra estava rolando solta e Eutico estava disperso. Querido, eu não tenho dúvida de quando Deus está agindo, está se manifestando, está curando, está fazendo milagres, está batizando pessoas no Espírito Santo, você quer ficar aqui no nosso meio, não tem ninguém lá fora. Mas quando começa a hora da palavra, querido, Satanás, ele começa a agir na mente de pessoas de tanta forma que a pessoa quer beber os 2 litros d'água que ela não bebeu o dia inteiro num culto só. Todo mundo toma remédio diurético, todo mundo quer ir no banheiro toda hora. E assim a pessoa vai perdendo chaves para a vida dela mesma. E assim a pessoa vai perdendo alimentos para a vida dela mesma. E vai caindo no sono. Até que cai da janela e morre. E aquele que está adormecendo espiritualmente começa a ir para os cantos. Sair do meio da igreja. Falta com os seus compromissos. Fica lá fora enquanto o culto está acontecendo. Fica disperso na hora do louvor, nas reuniões, só vive no celular. Vai parando de ir para os cultos. Falta as reuniões, até que se desvia por completo. É um processo indolor de morrer, porque a pessoa dormiu. A pessoa, ela pode não saber, mas ela sempre vai dar indícios. Eutico dormiu, caiu da janela e morreu. C.S. Lewis, ele vai dizer que a estrada que leva para o inferno é uma estrada que não tem quebra-mola, é uma estrada que não tem curva, não tem radar, é uma estrada lisa, para que todo aquele que caminha para lá não perceba para onde ele está indo. É uma estrada totalmente confortável de estar. E ali Eutico adormece na janela. E quando você está dormindo, você faz o quê? Você levanta, você vai lavar o rosto, você vai beber uma água, você fica em pé nas laterais ou lá atrás, se tiver como. Da mesma forma é na nossa vida espiritual. Se você sente que você está adormecendo, a última coisa que você pode fazer é ficar parado. Porque se você ficar parado, você vai dormir. Se você sente que você está perdendo o prazer de estar na casa do Senhor, se você sente que você está perdendo a vontade de buscar, se você se sente cansado, sente que está adormecendo, você se levanta, você vai orar, você vai jejuar, você vai pedir oração, você vai se envolver. Como eu disse e repito, o conforto tem matado mais cristãos que as batalhas espirituais. O problema de Eutico era o mesmo das 5 virgens tolas. Eles tinham acesso à casa, mas perderam porque não conseguiram permanecer despertos. E é por isso que às vezes Deus, ele continua enviando prova para algumas pessoas, porque é a única forma de a pessoa continuar buscando. Por isso que tem gente que nunca sai da luta, nunca sai da prova, está sempre passando por um aperto, porque é a única forma da pessoa continuar desperta. Porque às vezes é no sufoco que a pessoa vai subir um monte, é no sufoco que a pessoa sabe que está precisando, vai acordar de madrugada para orar, sabe que vai buscar. Mas agora,
Se sua vida espiritual, se sua vida ela está muito tranquila, isso já é o oposto. Isso já é um péssimo sinal. Eu não estou dizendo que crente tem que sempre andar na luta, não. Porque isso também é péssimo. Mas se a sua vida não tem provas, se você não sofre tentações, existe alguma coisa muito errada. Isso é um sinal muito evidente de que você não causa impacto nenhum no mundo espiritual. Porque não existe necessidade de Satanás de parar alguém que não faça diferença. Quando você está ninando um bebê para ele dormir, o que você faz? Você não faz movimentos bruscos. Você segura ele ali, calminho e quieto. E você sabe que ali, ele calmo e quieto, 1 hora ele vai dormir. E Satanás ele tem feito isso na vida de muitos. Eu li uma frase na internet que é muito verdade. O diabo ele nunca está ocupado demais para parar de balançar o berço de um cristão adormecido. Ele nunca está ocupado demais. Porque ele sabe que se ele te deixar ali quietinho, você vai dormir e vai ser quando ele vai agir. Porque um cristão medíocre, um cristão morno, é tão perigoso quanto uma faca cega. Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios capítulo 5, versículo 14. Vai dizer assim: por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Lembra do que eu falei da diferença de você estar acordado e você estar desperto? Aqui Paulo vai dizer, desperte e levante, depois Cristo o iluminará. Ou seja, a revelação só vem para aqueles que com os olhos eles veem, mas com o corpo se levantam e vão atrás. Não basta apenas eu ver aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Se eu estou sentado não vai acontecer. Não basta eu apenas ver as promessas que Deus tem para mim. Se eu estou confortável também não vai acontecer, porque ninguém cresce na zona de conforto. É no deserto que se forja o profeta. E para finalizar, o louvor pode subir. O último sintoma de alguém que está dormindo é que a pessoa se torna insensível a tudo que acontece ao seu redor, porque ela perdeu os seus sentidos. Quando você está num estado de sono profundo, geralmente você não é incomodado por estímulos externos. Por isso que tem gente que às vezes tu tá dormindo, tu entra no quarto, tu mexe nas coisas, a vida está acontecendo, a pessoa não acorda. Porque é um estado do sono. É a fase REM que fala, os cientistas chamam. Que é o sono profundo. Quando a pessoa está nesse estado de sono, até para acordar ela é difícil. Você tem que sacudir, você tem que balançar, você tem que gritar. E se você não ficar ali no pé dela, ela vai abrir, vai te responder e vai voltar a dormir de novo. Porque é um estado de sono tão avançado que estímulos externos já não incomodam mais ela. E é quando você está tão cansado, é que nem você está voltando do seu trabalho ali no ônibus. O ônibus passa pelo quebra-mola, entra o vendedor, o sol batendo na sua cara e você está dormindo, porque os estímulos externos já não te incomodam mais. Por isso, às vezes, a gente acorda com um braço dormente, com torcicolo, com dor na lombar, com dor aqui, com dor ali. Porque quando a gente está nesse estado de sono, a gente não percebe que a nossa posição está nos ferindo. A nossa posição está nos causando dor, porque nós estamos dormindo. E tem muitas pessoas que estão assim no nosso meio. O mover está acontecendo e ela nada. A palavra está rolando solta e ela nada. Deus está falando, Deus está liberando, Deus está curando, Deus está agindo, e a pessoa está ali, como Michel falou, esperando o que eu não sei, olhando a vida, olhando a dança, olhando a letra, mas não se envolve com nada. Por quê? Porque ela já não consegue ser atingida por estímulos externos.
aquilo que sai do altar já não atinge ela, porque ela está dormindo. É aquele tipo de pessoa que depois de uma palavra dessa, vai chegar em casa e vai dizer: fulana tinha que estar aqui para ouvir isso. Porque ela já não é mais atingida por nada que libera. Tudo aquilo que sai do altar, nada é para ela, tudo é para os outros. Porque o coração dessa pessoa já se endureceu. Ela dormiu. Não ouve mais a voz do Senhor e nem a voz dos pastores da casa, nem do seu líder. Não sente o doce aroma de Cristo quando ele chega na casa. Às vezes um movimento está acontecendo, a pessoa não sente mais o prazer, o sabor que é estar na presença de Deus. Já não tem mais vontade de vir para a igreja, de vir para a célula. Vem arrastado e acha que isso é normal. Não consegue mais ver a beleza, como nós cantamos, no Evangelho nem em Cristo. E não consegue mais ser tocado pelo seu irmão e nem tocar no seu irmão. Como eu disse, é um processo indolor de morrer. É tipo eutanásia. Ah, querido, se você se encontra dessa forma, se essa palavra você sente que foi para você, Cristo nessa noite quer te sacudir. Cristo nessa noite Ele quer te despertar desse sono. Ele quer fazer você olhar que a chama que um dia queimou já não brilha mais da mesma forma. Aquele desejo, aquela fome, aquela sede que você tinha, você já não tem da mesma forma. Aquela lamparina que queimava tão forte que chega a arder o teu peito, você já não sente mais isso. Você já não chora mais na presença. Você já não fala mais em línguas. Você já não pula mais na presença. É tempo de despertar do sono. Desperte, levante-se e Cristo te iluminará. Vamos colocar de pé. Cristo nessa noite quer derramar um fogo santo sobre você e reabastecer o teu estoque de óleo aqui. Mas para isso é necessário esforço. É necessário esforço, rendição, prostração. Uma vez eu ouvi algo que vai dizer: Getsemane, o jardim de Getsemane significa era o lugar onde era produzido o óleo. E Jesus, sendo Cristo, Ele nos seus últimos momentos Ele estava ali gerando óleo para que Ele pudesse suportar por tudo aquilo que Ele passaria. Ele sendo Cristo, Ele sabia que Ele precisava gerar o seu próprio óleo e não poderia depender de nenhum outro alguém. Como está o teu estoque de óleo? Como está a tua chama? O louvor vai ser entoado e você pode ficar à vontade. Se quiser vir aqui no altar, subir aqui no altar, sinta-se livre. Mas como eu disse, o que o apóstolo, a pastora, os ministros, o seu líder não pode fazer é a sua parte. O que nós não podemos fazer é a sua parte. Isso só cabe a você. Isso é responsabilidade sua e não vai ser terceirizado a ninguém. Curve suas cabeças. Senhor, tome nesse momento mentes e corações aqui, Senhor. Senhor, começa a sacudir pessoas aqui para a realidade que elas estão vivendo, para a vida muito abaixo daquilo que o Senhor chamou elas para viver. Que o Senhor não chamou elas para estar no raso, mas para estar nadando em águas profundas na sua presença. O
Senhor, em nome de Jesus, que corações venham ser reacendidos aqui nesta noite e pessoas venham ser realinhadas com o seu propósito, em nome de Jesus. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que te abençoou, te edificou. Aproveita, curte, compartilha, porque se te edificou, tem mais vidas precisando ouvir essa palavra. Faça isso, você foi edificado, edifique a outros. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilha. Ajuda-nos a manifestar o reino para todos os povos. Deus te abençoe.